Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Este é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Mais uma vez, com muita alegria, com muita satisfação de vir compartilhar os nossos estudos aqui com todos vocês que estão acompanhando o nosso canal, que acompanham aqui as nossas postagens. E foi muito legal, postei aqui recentemente a visita que fizemos ao templo de Lingyin, na China, parte 1, parte 2 e parte 3. Se você está chegando agora e não acompanhou, veja que legal que foi essa visita nesse templo. Templo, uma energia muito maravilhosa. Tinha muita gente, mas foi muito legal, assim, uma experiência ímpar que eu, de certa forma, consegui compartilhar aí toda a minha emoção, tudo aquilo que eu estava sentindo naquele dia e passei aí a compartilhar, dividir com todos vocês que acompanham aqui o canal Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Também temos estudos iniciáticos de outras civilizações, né? Inclusive da China, com Confúcio, com o Tao Te Ching de Lao Tse. Também temos estudos da Índia Antiga, do Egito Antigo, da Grécia Antiga. É só entrar nas playlists e acompanhar nossos estudos. E nesse ano de 2026 estamos estudando o Tibete Antigo através de um grande livro chamado Bardo Todol. E já vamos aqui então compartilhar o nosso estudo com todos que fizemos aqui nos nossos encontros do grupo de estudo. E esse vídeo vai ser aqui a divulgação desse estudo que fizemos. E vamos lá trazendo aqui os nossos objetivos, que sempre gostamos de falar: estudar os conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos na vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do nosso testemunho. Então, esse vídeo aqui, o objeto de estudo desse vídeo são os prefácios do livro, páginas 11 a 31, não todos os prefácios, mas uma parte dos prefácios que estão contidos nas páginas de 11 a 31 do livro que estamos seguindo. E esse encontro nós fizemos no dia 15 de março. Então, aqui está toda a nossa agenda que vamos tentar cumprir durante esse ano, desse estudo desse livro aqui, do Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos, de Evans Wentz. Muito legal esse livro. E para dar a nossa introdução, trazer esse misticismo, sempre trazemos um pensamento inicial. E esse pensamento é um provérbio tibetano que diz: o segredo para viver mais e melhor é coma pela metade, caminhe o dobro, ria o triplo e ame sem medida. Então, no prefácio do livro que nós estamos acompanhando, livro tibetano dos mortos, de Evans Wentz, lá no prefácio ele vai falar que o Bardo Todol significa libertação pela audição no plano pós-morte e implica um método yogi de chegar à libertação nivânica. Quer dizer isso, é conseguir adentrar os céus, né, os céus do conceito budista, né, o nirvana. Então, libertação nirvânica é alcançar os céus, o nirvana, e isso vai fazer com que a gente vá além do ciclo, né, vamos parar, né, com o ciclo de nascimento e de morte. Os lamas tibetanos, eles chamam de bardo, que é esse estado intermediário, né? Um estádio entre a morte e o renascimento. Então, isso é o bardo, né? A palavra bardo, se a gente fosse traduzir, seria entre ambos, entre duas, entre dois, entre alguma coisa. Então, é o estado intermediário entre duas coisas, entre a morte e
o renascimento. A morte, eles enxergam, né, e o prefácio vem falando sobre isso, enxergam como algo transitório, não um fim. Então, é algo que faz parte da natureza. O prefácio ele vai ressaltar que o Bardo Todol ele não é um, um manual funerário, mas ele vai ser um guia que vai ajudar a consciência a atravessar esse estado intermediário, nesse estado de transição entre a morte e o renascimento. Transporta-se o corpo para a Lua, para Vênus, para qualquer outra das esferas celestes e acrescentará algo no conhecimento humano, apenas ao conhecimento das coisas transitórias. O livro trouxe essa, né, o prefácio trouxe essa frase dizendo que se nós, né, como pessoas físicas, podemos sair da nossa esfera aqui do nosso planeta, ir para outros lugares, mas quando a gente sai daqui como pessoas, né, físicas e vamos para esses outros lugares, o conhecimento que a gente tem vai ser conhecimento físico, que é um conhecimento transitório, não é um conhecimento perene. A meta final do homem, segundo o livro aqui e vários conceitos, né, tal como os sábios aqui ensinam, é transcender o transitório, a gente ir além dessas coisas que terminam, que são perenes. Grandes mestre, né, o grande mestre do Bhagavan Sir Ramana Maharshi aconselhou a cada um de nós a se perguntar quem, ou melhor, que eu sou? Por que estou aqui encarnado? O que estou destinado? A que estou destinado? Por que há o nascimento? Por que há a morte? Então, esse grande mestre, ele traz essa parte da filosofia e a gente vê que algumas, né, questões filosóficas aqui colocadas por esse, né, mestre milenar, ele faz parte de um questionamento do corpo da doutrina espírita, que é a primeira pergunta do livro dos Espíritos, né? Que é Deus? Não é nem o que e nem quem, né? É aqui ele tá também falando que eu sou, não quem eu sou ou o que eu sou, é que eu sou. E isso faz com que a gente se reflita na nossa essência espiritual, não na essência carnal. É bem interessante, bem legal. E aí fica o exercício aqui para todos nós também refletirmos sobre esses questionamentos. Volta o vídeo aí um pouquinho, se passou e não percebeu, volta o vídeo, vê de novo as questões para a gente poder refletir. O livro Bardo Todol, ele propiciona um correto conhecimento no que diz respeito ao problema supremo da humanidade. Aquela velha pergunta, né, do problema da morte, do nascimento, né? Por que eu nasci nessa família? Por que certas pessoas nascem com o corpo totalmente íntegro, funcional, e algumas pessoas nascem com problemas, né? E a morte, para onde que eu vou? Morreu, acabou, e fica toda essa discussão. Um dos grandes gurus tibetanos é o Milarepa. Milarepa, conforme está aí na introdução das páginas que nós estamos estudando, ele considera como uma única esta vida. A próxima é a que se interpõe entre elas no bardo e costuma-te a elas como se fosse uma só. Então, aqui o ensinamento de Milarepa é que a gente tenha que se acostumar, né, que o nosso estado espiritual ela faz parte da nossa vida, das nossas experiências. Então, a gente tem que acostumar como se fosse uma coisa única, tanto, né, a nossa vida na matéria como a nossa vida no bardo, né, na parte transitória entre a matéria e a parte espiritual, né, a parte espiritual depois da morte até o nascimento material. O budismo tibetano, Milarepa, ele
ele, que é esse aqui, ó, né, uma representação dele, né? Ele é considerado um dos grandes yogas, né? Um poeta, um santo tibetano. Mas, segundo as tradições, segundo a sua própria biografia, sua própria história, olha que interessante a história de Miralepa. Quando ele era criança, o pai dele, né, tinha recursos materiais grandes, só que ele vem a óbito, ele morre. E aí familiares, amigos, sei lá, as pessoas que estavam em volta, ele era criança, eles pegam meio que pegam a fortuna, né, da família dele, porque ele era criança, e deixa ele e os irmãos e a mãe em situações muito vulneráveis, né, economicamente, socialmente falando. Então ele acaba quase que virando aí um servo dos próprios familiares, sendo que a riqueza ou que ele estava ali servindo era da sua própria família, do seu próprio pai. E com isso ele se revolta e vai aprender na sua juventude mexer com energias, com essas energias que nós chamamos de feitiçaria, de magia negra, e ele aprende a usar isso, segundo as tradições, e usa isso contra os seus inimigos, né? E, no entanto, esse processo de levar, né, aos inimigos as energias que não são tão salutares, acaba atingindo outras pessoas e a consciência dele começa, né, o remorso começa a pegar e aí ele vai tentar buscar um caminho alternativo. E ele busca um grande sábio da época, antes de Miralepa tornar esse grande, né, santo, e ele vai num sábio chamado Marpa, né? Esse Marpa vê um potencial nele, mas também vê ali a energia que ele usou de forma errada. E os conceitos aqui a gente vai estudar já nos próximos vídeos, veremos isso. Os conceitos do Bardo Todó, eles ficam meio preocupados em deixar ele públicos, né? Ele é meio secreto, meio guardado, né? Meio preso entre as paredes dos mosteiros e eles passam, né? Os grandes sábios, apenas para os discípulos que eles veem que tem um potencial e que também tem, de certa forma, eles têm assim certo elevação de desenvolvimento espiritual para não usar esse conhecimento de forma errada. E aí Marpa percebe que ele tem essas duas potencialidades, puxa, já fez coisas, né, não tão boas, usou a energia de forma negativa, mas ele tem um potencial muito grande. E aí Marpa, ele dá vários e vários testes, né, para ele nesse percurso, ele dá vários e vários, coloca muito obstáculo, né, para ele poder passar e virar a se tornar um discípulo, e Miralepa vence todas as provas, todos os obstáculos, todos os testes impostos por Marpa, e com isso ele acaba se autoiluminando. E essa autoiluminação vai tornar ele uma pessoa que inspira muitas outras pessoas ao longo dos séculos, né? Então ele vira o discípulo de Marpa, aprende muito mais ainda, e é ele, né, Miralepa, que vai se tornar aí esse grande condutor de pessoas, aquele que vai inspirar numerosas pessoas e inspira até hoje, né, os seguidores do budismo tibetano. Bem interessante. E o Bardo Todol, ele tem também uma universalidade dos ensinamentos. No prefácio faz paralelos com textos egípcios, hinduístas, gregos e até cristãos. Então, olha só como que o ensinamento que está ali dentro do bardo é um ensinamento que ele também é um ensinamento universal, porque outras civilizações utilizam do mesmo fundamento, da mesma ideia, né? O livro, segundo aqui o prefácio, vai falando que ele não é apenas um livro tibetano, mas toca em arquétipos universais. Isso vai nos convidar, de certa forma, a pensar: será que todas as tradições falam a mesma verdade com linguagens diferentes? Então a gente vai percebendo que isso tem um fundamento, né? Que muda-se a palavra, mas os ensinamentos são os mesmos.
E como exemplo que ele traz aqui é o livro Egípcio dos Mortos, tem um paralelo muito grande com o Bardo Todol, livro tibetano dos mortos. Então faz aí um paralelo. E dentro do prefácio, ele vai citando várias passagens, principalmente do Bhagavad Gita. O Avatara Krishna vai falar: somente os dispersos se lembram de suas inúmeras mortes e nascimento. Isso aí é um trecho de um verso que está no Bhagavad Gita, que nós estudamos, né, no módulo 2, a Índia Antiga, estudamos o Bhagavad Gita. Se você tem curiosidade, entra na playlist aqui, vai lá ver. Né? Isso aí, se falha a memória, foi em 2023, nós estudamos o Bhagavad Gita, a Índia Antiga, e lá estudamos esse verso aqui, que somente os dispersos vão lembrar de suas inúmeras mortes e nascimento. Tem um texto europeu, é bem interessante, né? Você vê, nós vamos estudando, pesquisando, e aqui o prefácio vai fazer uma referência num texto europeu medieval cristão. Então, lá no período medieval, dentro do cristianismo, tem um texto que vai falar aí a arte de morrer, que chama Ars Moriendi. Ars Moriendi quer dizer a arte de morrer. Olha que curioso, né? Então, aqui, o que a gente vê lá? Nós vamos pegar aqui uma xilografura, seria a 7, quarto A, né? De 11, segundo está aqui na pesquisa que eu fiz, que vai mostrar isso, né? Um texto que vai ensinar as pessoas, ou vai tentar dar uma direção nas pessoas que estão moribundas, que estão no estado de quase morte, para morrer. Então, esse texto explica, ensina, né, o que você vai ver, e vai falar das 5 tentações daquele que está naquele estado de quase morte. O orgulho é uma dessas tentações. Nessa xilografura que a gente está vendo aqui, a gente vê que tem ali uns pequenas simbologia que a gente pode chamar de demônios, né? A gente sabe como que, né, na Idade Média tinha essa ideia, e até antes, e até tem até hoje ainda, né? Vai falar esse nome aí dos demônios, mas a gente vai, com o conhecimento, tirando esses conceitos propriamente dito, e ali está tentando, né? Pode ver que eles estão tentando o moribundo que está na cama, a parte do orgulho, porque eles estão tentando ali trazer ali, oferecer coroas. Pode ver que na mão deles tem coroas, como simbolizando, né, na alegoria medieval, o orgulho terreno, que é o rei, né, aquele orgulho, aquele. Então sendo ali o rei, e nessa própria figura a gente vê ali a imagem da reprovação, né, da desaprovação de Maria, de Jesus Cristo, e também a figura de Deus. É bem interessante, né? Maria, Jesus e Deus ali sendo humanizado, podemos dizer assim, né? Maria e Jesus viveu entre nós, mas Deus ali humanizado como alguém barbudo ali também, desaprovando o moribundo, se ele quer, né, se dá a tentação de pegar a coroa ou do orgulho dele. Muito interessante isso. Esse texto também eu não conhecia, até começar a estudar aqui o livro tibetano dos mortos, para a gente ver como que era, até dentro do cristianismo, tinha um preceito de você dar um guia, né, para quem ia morrer, e isso depois, né, do tempo, ele foi retirado, né, das fileiras cristãs, e a gente não ouve mais, mas a gente tem isso gravado na história, que na Idade Média eles tinham essa percepção de dar uma orientação para quem estava ali no estado de quase morte, que tem a terminologia moribundo. Então, a pessoa que está moribunda, ela está ali quase para poder desencarnar, para poder morrer, vamos assim dizer, nessa frase que a gente usa muito aqui no Ocidente. Vamos em frente. Função iniciática do texto. Então, o prefácio afirma que o livro é útil tanto para os mortos quanto para os vivos,
que ele é um manual de iluminação, não apenas funerário. Ele pode ser usado como guia espiritual para quem busca despertar ainda em vida. Então, morrer corretamente é iniciação, o que propiciona, como faz o rito da morte iniciático, o poder de controlar conscientemente o processo da morte e da regeneração. A preparação espiritual em vida. Então, se a gente quer ter o controle, né, o poder de controlar conscientemente esse processo de morte e de regeneração, aqui a indicação é que a gente vá se preparando, né? Essa preparação tem que ser aqui nas nossas vidas cotidianas, nas nossas escolhas, e a preparação não começa na morte, mas com a vida. E isso nos provoca a pensar que práticas atuais nos ajuda a estarmos prontos para ter esse controle. Um Upanishada vai falar: assim sendo, aquele que tem desejos continuará sujeito ao renascimento. Então, uma das coisas que a gente pode ir trabalhando em nós é diminuir os nossos desejos na ordem materiais e aumentar os desejos que a gente quer da ordem espiritual, quer dizer, a gente ficar mais ligado na parte espiritual do que na parte material. E esse Upanishada vai falar sobre isso. E a gente viu que todas as outras tradições que nós estudamos aqui no módulo 1, no módulo 2, no módulo 3, no módulo 4, vai falar um pouquinho sobre isso. E aqui no módulo 5 nós estamos falando que temos que ter desapego aos nossos desejos. Kata Upanishada fala: contudo, aquele que tem discernimento, cuja mente está firme e o coração puro, este alcançará a meta. E alcançando a meta, não estará mais sujeito ao renascimento. Então, o papel da consciência é muito importante para nós, né? Para a gente tentar se libertar, né? Estar ali com discernimento, com a mente firme, com o coração puro, e a consciência tem um papel muito importante. E nas visões do bardo, a gente tem que entender que elas são projeções da mente. A gente vai ver isso nos próximos vídeos, o que é essa projeção, o que quer dizer isso aí dos bardos. Nos próximos vídeos, próximos estudos, nós vamos acompanhar essas projeções. E nada mais é do que a criação da nossa própria mente, né? Uma pessoa alcança qualquer estado do ser no qual pensou por último quando abandonou o corpo. Este, o tempo todo, absorto neste pensamento. Então, Sri Krishna, no Bhagavad Gita, ele diz a Arjuna, né? Krishna diz a Arjuna: olha, tem que tomar cuidado, porque o estado que você estiver sentindo, aquilo que você estiver pensando, sempre desejando no seu coração, for o momento que você se desligar, isso aí vai ficar perdurando mesmo sem o corpo físico, mas no corpo espiritual, no corpo astral. Dhammapada, ele diz: tudo que somos é resultado do que pensamos. Está baseado nos nossos pensamentos, é composto dos nossos pensamentos. Então, tudo que somos aqui o papel da consciência é muito importante, né? Dhammapada vai falar isso, né? Todas essas frases que eu estou trazendo estão dentro dos prefácios que nós estudamos nas páginas, né, de 11 a 31, e isso faz com que a gente aumente a nossa consciência. Como sempre, a gente gosta de fazer um cruzamento, né, entre o que nós estamos estudando aqui e aquela vértebra, né, Bíblia hebraica, Bíblia cristã e o Espiritismo, fazendo essa vértebra dessas ideias, cruzando com o que a gente está vendo aqui. E a gente vai ver que em Provérbios, na Bíblia hebraica, no capítulo 23, no verso 7, diz: porque como ele pensa em seu coração, assim é ele. Então, de novo, nós estamos falando, né,
do nosso coração e do nosso pensamento, da nossa consciência. Já na Bíblia cristã, no Novo Testamento, João, no capítulo 14, no versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não teria dito que eu vou preparar um lugar para vós. Então, isso aqui é extraída lá, né, na Bíblia, no Evangelho de João, falando dessas casas, né, dessas vidas aí, desses mundos, dessas moradas que a gente vai ter, principalmente aí dentro desse período do bardo, dessa transição, né, e quando a gente não precisar mais sair do ciclo de nascimento e de morte, ou de renascimento e de morte, a gente vai para algum outro lugar. Para onde? Para essas casas, para essas moradas que estão sendo preparadas para nós. Na parte do Espiritismo, trouxemos aqui, bem interessante, do livro chamado Cartas de uma Morta. Esse livro, ela é psicografia de Chico Xavier, e quem trouxe essas cartas, essas histórias, é a Maria João de Deus, que foi a mãe de Chico, né, nessa última reencarnação de Chico, era a mãe dele, e depois, quando ela está, né, que ela desencarna ainda, ele era pequeno, e ela está no reino dos céus, ela está no bardo, ela vem aí trazendo mensagens para também auxiliar no projeto aí de desenvolvimento do Espiritismo nos nossos corações, e ela diz o seguinte: como poderia descrever a serenidade e a paz que se desfruta num ambiente feliz de erraticidade? Erraticidade é igual a bardo. Olha que interessante, o bardo, segundo o Tibet, vai falar um pouquinho ali desse entre dois, desse estado entre a morte e o renascimento, e a erraticidade é uma palavra espírita que também quer dizer entre a morte e o renascimento. Mudou a palavra, a função é a mesma, tá bom? A gente vai ver que vai ter algumas diferenças entre o conceito do bardo, né, e a erraticidade, que vai ser o tempo, né, o tempo que nós mensuramos aqui, mas nos vídeos posteriores a gente entra nisso. Não há vocabulários ou arroubos de imaginação para fazê-lo com fidelidade. Foi aí que encontrei afetos acrisolados e reconheci as amizades que desafiam o tempo e a morte. Nesses locais, onde existe ainda os reflexos da vida planetária e onde o espírito adquire novas forças para a luta interminável no progresso universal. Nesse trecho, né, do capítulo 37 do livro Cartas de uma Morta, pensamentos que orientam a formação de cristais e de flores. Olha só o título, né, do capítulo. E aqui ela vai falando que ela não tem como descrever como que é bom, né, o lugar que ela está nessa erraticidade. Não tem palavra para descrever a sensação, né, a leveza que ela está sentindo. Olha que legal, né? Como que Jesus ele fala: ó, estou indo preparar um lugar para vocês. É por isso que há muitas moradas na casa do Pai. E aqui João de Deus, né, a Maria João de Deus, está dando, a mãe de Chico Xavier está dando aí um retorno disso, que ela não consegue nem colocar em palavras o quanto que ela se sente bem nesse local que ela está sendo acolhida depois aí da morte, né, nesse período do bardo. Bem legal e bem interessante para a gente ver como que a gente tem que buscar esse estado nirvânico que está falando aqui, né, buscar o nirvana, segundo as tradições budistas, o estado de iluminação, de redenção, para a gente ir para outros lugares e sairmos desse ciclo de morte, de renascimento. Esse é o objetivo, e a gente vai ver isso aqui durante os vídeos, em todo o estudo aqui do Bardo Todol. Fizemos também um exercício prático, que era refletir sobre o prefácio apresenta o livro tibetano dos mortos como um guia para a transição entre os estados de consciência. Em nossa cultura, como costumamos lidar com a morte e a passagem, o que essa diferença revela sobre a nossa visão de vida? Então, aqui foi um momento de partilha, está sendo muito legal esses momentos de partilha lá no grupo que nós estamos estudando,
nós estamos, né, colocando ali o nosso pensamento, como que a gente vê dentro desse conceito que é tão difícil para nós, que é tão complexo esses ensinamentos, que é tão longe da nossa realidade, mas que nós, durante os nossos estudos, tentamos trazer um pouco desse conceito para dentro das nossas experiências cotidianas. Para o próximo encontro, para o próximo vídeo, nós vamos aqui estar estudando as ilustrações, os símbolos e o comentário psicológico do Dr. Carl August Jung. Isso está entre as páginas 33 e 61 do livro Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos. Essa versão aqui que eu estou colocando na tela. Então, se for outra versão, pode ser que mudem a página, mas vocês vão lá acompanhando ilustrações, símbolos e comentários psicológicos desse grande, né, inovador aí que todo mundo segue aí, o Carl Jung, muito conhecido dentro do meio acadêmico, da parte da psicologia. Ele faz um comentário bem bacana que nós vamos trazer aqui no nosso próximo vídeo. Enquanto nós estamos estudando essas páginas de 33 a 61, o exercício prático é assim: o livro tibetano dos mortos é um guia tanto para os vivos quanto para os mortos. Que tipo de transformação ele pode trazer já agora em nossa forma de viver? Então, esse é o exercício prático, a gente vai refletindo enquanto estamos estudando. Então, queria agradecer demais. Até o nosso próximo vídeo, o nosso próximo encontro sobre os estudos aqui do Tibete Antigo. Meu muito obrigado pelo carinho, pelas vibrações e pelo compartilhamento. Se isso faz sentido para você, deixe aí, né, o seu joinha, o seu like, porque isso ajuda aqui a divulgação desse conteúdo para outras pessoas que não estão aqui no ciclo de amizade e de companheirismo que eu tenho. Mas eu queria agradecer demais a todos vocês que nos acompanham aqui, que vibram por esse projeto e que todos nós possamos ter aí a bênção de Jesus nos nossos esforços e que fiquemos na paz do Senhor bendito. Grande beijo, pessoal. Até o próximo vídeo.